página 81, 82. Aprender, aprender, não prender. O aprendizado é diretamente proporcional ao desapego. Isso aqui acho que vem muito da minha convivência com o Felipe. O Felipe, que é um cara sensacional, um ser humano incrível, uma alma criativa que me inspirou desde a primeira vez que a gente se encontrou. O Felipe e eu, a gente teve anos e anos compartilhando os mesmos sonhos e a gente continua muito amigo. E eu me lembro dele trazer essa ideia do aprender, né? Do não prender. E aí, nessa corrida de bastão, eu entendendo esse insight, tentei construir em cima e me dei conta que talvez a parte mais difícil de aprender não seja ter acesso ao novo, mas seja se desapegar do velho. Então essa licença poética em que o aprender é não prender, acho que nos estimula a uma disciplina de todos os dias se perguntar: ok, hoje eu vou me permitir entrar em contato com ideias que eu não conhecia antes, mas eu também hoje preciso fazer um exercício de autoobservação e me desapegar do que não faz mais sentido. O futurista que acho mais influenciou a humanidade, provavelmente o mais importante da história, se chama Alvin Toffler. Ele escreveu vários livros importantes. Future Shock é um espetacular. Mas a terceira onda do Toffler, que fala, né, desse mundo agrícola que vira industrial e que nos carrega para esse mundo digital, que ele chamava de era da informação, né, coisa que a gente também já explorou aqui. O Alvin Toffler tem uma frase que eu já repeti tantas vezes que algumas pessoas já citaram como se fosse minha, e eu já deixo aqui registrado que sempre, sem exceção, fiz referência ao autor, porque para mim nada mais cruel do que me apoderar de uma frase de alguém que disse algo que não só é uma lição de vida, como talvez seja o software da minha vida. A forma como eu decidi viver tem muito do pensamento do Toffler, que diz o seguinte: os analfabetos do século XXI não são aquelas pessoas que não souberem ler e escrever, mas serão as pessoas que não souberem aprender, desaprender e reaprender. E toda vez que eu leio essa frase, a sensação que eu tenho é que eu aprendo mais um pouquinho sobre ela. De tão profunda que é, mais uma camada se revela e mais um pouquinho eu consigo acessar desse conhecimento. Porque, de novo, não basta só aprender a aprender, né? Não basta só aprender a aprender, que é algo que eu estou fazendo aqui junto com vocês. Aprender não é só se conectar com o novo. Aprender é abrir mão do velho. Por isso o reaprender.
Por isso que não basta só ser um bom aprendedor, é preciso ser um bom reaprendedor. Os processos de lifelong learning, os processos de upskilling, reskilling, que nada mais são do que palavras bonitas para os processos de aprendizagem contínua, os processos de busca das habilidades do futuro, das habilidades que são importantes para o futuro, ou das reconfigurações, dos updates para as habilidades que a gente já tem. Os trabalhos de universidade corporativa, eu acho que eles pecam muito quando eles, primeiro, não fazem uma meta-aprendizagem para que as pessoas entendam o que é aprender, senão elas passam por essa jornada e não extraem o melhor do processo. Mais do que isso, interrompem o seu processo de aprendizagem no momento em que o treinamento, a capacitação, workshop, ou seja que nome a gente der, termina. Se a pessoa não aprender a aprender, ela não vai continuar aprendendo. Mas se a pessoa só aprender a aprender e não aprender a reaprender, ela vai aprender de maneira incompleta. E entre esses dois, entre esses termos, existe o desaprender. E o desaprender, ele demanda humildade e disciplina. Humildade para a gente entender que a gente não sabe tudo. Humildade para entender que as coisas mudam. Humildade para saber que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Então não basta só aprender, a gente tem que aprender a aprender. Não basta só aprender a aprender, a gente tem que reaprender. Mas nesse caminho existe a parte que eu acho mais difícil do processo, que é desaprender. E esse livro, esse projeto, essa sucessão de vídeos que estão sendo gravados aqui, estão sendo também uma metalinguagem, um meta-aprendizado para esse aprender, desaprender e reaprender. Contando de bastidores, eu e o Vini estamos sozinhos aqui no estúdio, e agora, no último break que a gente fez, a gente ficou divagando sobre como esse livro era diferente do primeiro livro que eu lancei, como essa plataforma é extremamente diferente da primeira plataforma literária que eu tive, justamente por um processo de aprender, reaprender, mas também desaprender. E como talvez ao longo do próprio processo de gravação e de descoberta do livro, ele tenha se transformado e chegue numa solução final para vocês que é muito diferente daquela original. Então, se a gente não entender que o próprio processo de aprender também é um processo de desaprender e reaprender, a gente perde a parte mais legal, que é viver nesse novo mundo onde a gente é um eterno estagiário.